Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Bom, eu estou muito tempo sem gravar nenhum conteúdo aqui pra vocês e, gente, eu já estava com saudade. Mas eu vim com uma ótima novidade, entendeu? Que eu agora estou habilitada, gente! Eu estou crescendo, entendeu? Agora eu sou adulta, gente. Agora eu tenho carteira de habilitação. E eu vim contar pra vocês como foi esse processo. Mas antes, eu te peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like. Eu quero voltar a postar bastante vídeos aqui, com algumas novidades, assim. Segue também lá nas minhas redes sociais, gente. Eu tenho postado bastante lá no TikTok. Me segue também no meu Instagram, tá bom? Que eu vou deixar aqui pra vocês me seguirem. Gente, o meu sonho sempre foi ser habilitada, entendeu? Eu queria muito tirar a categoria B, né? Que é a de carro, pra quem não sabe. E aí, gente, isso desde sempre, eu sempre tive essa vontade. E, gente, Deus abençoou muito, eu não tava esperando, eu tava desempregada. Eu tinha feito um propósito antes e Deus abençoou que eu consegui, mesmo sem estar trabalhando, eu consegui tirar a categoria que eu queria, que era B, né? Que é de carro. E, gente, a categoria A também, que é de moto, porque eu pensava assim, se eu for tirar, eu vou tirar só de carro, porque é o que eu prefiro, né? E também porque há condições, né? E tudo mais, mas, gente, Deus me fez tirar as duas categorias e eu vou contar pra vocês. Eu só queria tirar a carteira de habilitação de moto se alguém me ensinasse antes, porque na minha cabeça eu achava que eu ia cair, gente, porque eu tenho 1,50 m, entendeu? 1,54 m, e na minha cabeça eu achava que eu ia cair, que eu não ia conseguir segurar a moto, até que meu irmão, ele me ensinou, ele me ensinou um dia e eu aprendi, gente, e eu fiquei assim, agora sim eu vou conseguir, agora sim eu vou tirar realmente a de moto. Gente, basicamente, o barulho. Gente, eu moro do lado de uma marcenaria, então sempre vai ter barulho. Não tem um momento que não tenha barulho. Gente, barulho tá demais. A primeira coisa que a gente faz é ir na autoescola. Então, eu fui na autoescola já conhecida, que meu irmão já tinha feito, o patrão do meu irmão já tinha feito, e outras pessoas conhecidas também. Então, eu dei preferência a essa autoescola. Chegando lá, a gente faz o pagamento, enfim. Depois, eles nos encaminham para o Detran, gente, pra gente fazer a biometria. Então, a gente vai na autoescola, paga, e depois eles nos encaminham para o Detran, né? Eles marcam um dia lá que a gente vai para tirar a biometria e a foto também, no caso, né? Assim. E aí eu fui com os meu tio e com a minha irmã. Eu acho que eu vou deixar alguns videozinhos aí mostrando pra vocês. Gente, eu estava aqui editando e eu acabei de perceber que eu não falei do tão temido exame psicotécnico, gente. Porque a gente faz o exame psicotécnico depois que a gente vai tirar a biometria. E eu esqueci de falar isso com vocês, né? Mas, gente, é isso. A gente vai na autoescola, faz o pagamento, depois eles encaminham a gente pro Detran e depois a gente vai fazer o exame psicotécnico. E, gente, eu fui muito bem, tá? Passei, né? Então, graças a Deus. E tenho muitas dicas, tá? Podem deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo tudinho em outro vídeo, tá bom? E é isso, botem com o vídeo aí. Depois a gente volta na autoescola, tá? E lá eles vão agendar as suas aulas teóricas, que você pode optar por presencial ou online. Eu optei pela online, gente, porque eu fazia no meu tempo, entendeu? Eu confesso que eu dei uma enroladinha, eu terminei em 3 semanas, que poderia terminar em 1 ou em 2 semanas, porque dá pra você fazer bastante aulas em um dia só. Mas aí, gente, eu fiz no meu tempo e foi o melhor que eu fiz. Aí, depois que a gente termina as aulas, a gente liga pra autoescola e lá eles marcam a nossa prova. No caso, eles dão um papel, né, na verdade. Eles dão um número de telefone pra gente marcar a nossa prova. E aí eu marquei e a minha prova caiu perto daqui da minha casa, né, que foi no shopping. E, gente, o dia da prova foi tranquilo pra mim, né, pelo menos. E aí eu vou falar pra vocês quanto que eu tirei. Gente, eu tirei 24 pontos, sim. Eu estudei bastante, mas eu tava buscando pelos 30, mas eu não consegui. Mas eu tirei 24 pontos de
de 30, né, no caso. Tinha muitas coisas que eu nunca tinha visto, entendeu? Porque eu confesso que as aulas online, gente, assim, você tem que pesquisar por fora, pesquisa bastante no TikTok. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer dicas aqui de como eu fiz pra passar na prova teórica e nas provas práticas, gente. Porque eu tenho bastante dica pra dar. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo vídeos aqui pra vocês, tá bom? Então, foi isso. Eu tirei 24. Deixa eu ver se tem alguma... Não, 24, gente. Eu tirei 24 de 30. Mas tá bom, eu fiquei feliz, né? Que pelo menos eu passei. Depois da prova teórica, você vai novamente na autoescola pra marcar as aulas práticas. Eu comecei pela de moto, que eu tava assim, mais nervosa, né, gente? Porque, sei lá, gente, dá um medinho assim, né? Eu fui sem saber nada, tá? Sem saber de carro, sem saber de moto. Mas a de moto eu tinha um pouquinho mais de medo, que na minha cabeça a de carro eu ia conseguir com mais facilidade, enfim. Mas aí eu vou deixar um videozinho do segundo dia de aula aí pra vocês. E foi isso, gente, eu comecei, são 20 aulas, tá? São 20 horas ou 20 aulas? Gente, eu não sei, mas enfim. Eu caí, tá? Eu caí nas aulas de moto. Sim, gente, eu caí 2 vezes. Não no mesmo dia, né? Foram dias diferentes. E assim, eu fiquei, meu Deus, morrendo de vergonha. Mas ali tá todo mundo pra aprender, entendeu? Tinha outras pessoas que caíram também, então eu ficava assim... E quando eu caí, o menino falou, menina, não liga não, tá? Eu também já caí, aqui todo mundo cai mesmo, não sei o quê. Porque tem muita gente que vai sem saber, né? E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Desde que você caia, não se machuque, tá tudo bem. Então, eu caí, gente, na de moto. Eu achei que foi bem tranquilo até, tá? Todo aquele medo meu foi embora. Sério, gente, foi embora. E aí, gente, eu fiz todas as aulas direitinho, gente. Eu não enrolei, entendeu? Eu acho que eu fiz, assim, foi exatamente 20 dias mesmo, assim, consecutivos, sabe? Sem ter pausa, assim, todos os dias, né? Menos no caso, sábado e domingo, né? Que eu acho que a autoescola não abria, sei lá. E aí eu fiz tudo direitinho. E aí eles marcaram a minha prova, gente. Eu fiz a prova. Eu vou deixar um vídeo, não nesse daqui, mas acho que eu vou deixar um reels aqui pra vocês, tá? De como é aqui, né? O circuito daqui da minha cidade, né? E, gente, eu fiz e deu tudo certo, graças a Deus. Eu fiquei muito feliz mesmo. E depois que passei, né? Passei, graças a Deus, de primeira, pra uma glória do Senhor, meu Deus. E aí eu passei, gente. E aí, depois eu comecei, na outra semana mesmo, gente, eu comecei a de carro, tá? Foi com um instrutor maravilhoso, tanto de moto, tanto de carro. Assim, eu confesso que de moto ele meio que deixava a gente, assim, muito solta, né? Eu ficava, né? Aí eu pegava muitas dicas com outros professores, sabe? Então, enfim, gente, mas foram bons, entendeu? Foram excelentes, assim, comigo, foram respeitosos, enfim, pra mim. A de carro, que eu tava achando que seria mais fácil, não foi tão difícil, mas foi um pouquinho mais difícil. E não foi na baliza, gente, que foi onde todo mundo fica com medo. E não, gente, pra mim a baliza foi a que eu tirei de letra, assim, graças a Deus. Mas o percurso, gente, foi o mais chatinho pra mim, sabe? Porque, gente, o percurso eu achava um pouquinho difícil, eu acho, sabe? É onde que eu comprei a na mão. É onde tem escola, então tinha criança que saía, sabe? Né? Tinha o horário das crianças sair. Tinha muito movimento, assim, era perto de hospital. Ai, gente. E aí, enfim. Gente, só sei que eu fui fazendo as aulas, graças a Deus. A baliza foi bem tranquilo, né? Então eu já tava tirando de letra, assim. Gente, faltando 2 dias pra terminar as aulas de carro, eu comecei a errar muito. Tava errando muito, deixando o carro morrer muito. E eu já tava assim, gente, isso não é normal. Eu tava me saindo bem, assim, né? Tava me saindo bem. Mas aí o carro começou a morrer. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa que não tá legal. E eu tava bem, assim, né?
psicologicamente, né? Que às vezes a gente fica mal e aí acaba dando errado, mas eu tava bem, né? E aí, gente, eu fui e orei, entendeu? Eu dobrei meu joelho, eu orei, falei, Senhor, repreende todo mal. Repreende todo mal, não sei o que, me ajuda, falta pouco pra prova e tudo mais. Gente, só sei que no outro dia que eu fui fazer a aula, né? Eu não errei nenhuma. E eu também tava com muita dificuldade em olhar pra fora. Entendeu? Dar seta e olhar. Gente, tava com muita dificuldade. E aí, gente, só sei que depois dessa oração, no outro dia, eu fiz a aula muito bem, assim, acho que foi uma das melhores aulas. Por mais que eu sempre orava, né? Mas, enfim, né, gente? Às vezes tem disso, né? E foi isso, gente. Aí chegou o dia da prova, tá? O dia da prova. Nesses 2 dias eu fui com a minha irmã. Tem gente que não leva ninguém, mas eu levei minha irmã, fui com a minha irmã, gente. Sei lá, gente, eu queria que fosse uma pessoa de confiança comigo. Não queria ir sozinha, não. E aí eu queria comemorar com a pessoa, porque eu já sentia no meu coração, sabe? Não pra me exaltar, não, mas eu já sentia no meu coração que aquele foi o tempo do Senhor pra minha vida, sabe? Ele tinha preparado tudo. Gente, quando a gente coloca Deus na frente, assim, cara, sério, com fé, sabe? Dá certo. E aí, tá, chegou o dia da prova. Tinha eu e mais um aluno desse meu professor. E esse aluno, ele não passou. Ele reprovou na minha frente. Eu fiquei, meu Deus. E o professor falou assim, olha, agora só tem você. Aí eu, muito nervosa. Tinha muita gente que tava reprovando. Da de moto também. Teve gente que tava reprovando. A minha irmã nem deixou eu ver. Assim, teve gente que caiu. Ela não deixava eu ver. Tipo assim, ela... Eu também preferi não ficar olhando, né? Eu fiquei longe da prova, né? Assim, as outras pessoas estavam fazendo, eu não ficava olhando. Eu fiquei longe até o professor me chamar e eu ir pra lá, entendeu? E aí, gente, eu fiz a de carro, né? Tudo certo. Eu quase que pequei na baliza, tá? Quase que pegou, assim, na hora de sair, gente. Que eu não botei muito carro, não dei muita ré pra trás. Quase que pegou, assim, na hora de sair, gente. No vídeo dá pra ver. E aí, o moço, né, do Detran, que todo mundo que falava, gente, o povo é bravo, que não sei o que, gente. Os dois foram um amor, graças a Deus, foi uma bênção na minha vida. Aí eu sei que quando pegou ele, menina, quase, hein? E ele riu, assim, a gente riu, sabe? Descontraiu. E foi... sabe, bom mesmo, eu senti que Deus estava lá e é isso. E aí no final, gente, deu certo, eu não perdi nenhum ponto, graças a Deus. A única coisa que o moço falou, olha, você tem que, você tem que desenvolver mais rápido o carro, né? Porque, tipo, quando era pra virar curva, eu virava devagarinho, só que aí não, lá na cabeça dele a gente tinha que ir mais rápido, sabe? Mais ou menos isso, né? E foi isso, gente, só sei que deu certo, graças a Deus, eu passei, né, tanto de carro, tanto de moto, e aí já chegou a minha carteira de habilitação. Gente, tô com esse pregador aqui no pé. Minha carteira de habilitação, eu fui sem trança, porque eu queria ir sem trança, eu não sei porquê, gente, mas isso aqui é só provisória, né, e depois eu vou, ano que vem eu vou fazer a definitiva. E, gente, eu tô muito feliz. Se vocês quiserem de dicas, podem deixar aqui que eu vou estar trazendo tudo pra vocês. Dicas de como... dicas nas aulas, tá? Nas aulas teóricas, pra prova teórica e também pra prova prática, gente. Eu confesso que eu tenho muitas dicas, tá? Eu tenho mesmo muitas dicas, porque isso aqui tudo, ó, isso aqui foram coisas que eu fui fazendo pra memorizar e aprender, realmente, sabe? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, tá? Então, se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, tá bom? Comente aqui o que vocês querem saber, tá bom? Que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Eu confesso que eu estava com saudade de gravar e eu quero trazer mais conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.